Boa tarde, pessoal. Hoje é 24 de junho de 2021, 5h05. Estamos aqui para avançar na nossa jornada humanista de estudos de ser e tempo, volume 1, né, do Heidegger. Hoje a gente vai ter os parágrafos 35 a 37, com a generosa facilitação da Patrícia Meira. Só que antes eu queria abrir esse tema que eu mandei para vocês. Acho que todo mundo olhou no WhatsApp, né, gente? Né? Então vamos refletir o que a gente faz. Né? Então hoje a gente vai ter um momento administrativo para a gente definir os nossos destinos, certo? Nosso rumo. E a gente tem cogitado já há várias semanas a questão de trocar o vigiário punido, Foucault, pelo Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Né? Enfim, né? A gente precisa ver o resultado. Cadê a monitoria? A Camila não está no Drive. Eu perguntei para Karen, mas ela ainda não me respondeu. Tá. Na verdade, é o formulário que não está no Drive. Eu não sei por que um tá e o outro não tá. Entendi. Mas eu vou mandar outra mensagem. Mas até semana passada estava ganhando o totalitário, estava ganhando o totalitarismo. Que não está errado. Gente. Pior que está mesmo. Pior que está mesmo. Esse ato falho foi muito certeiro. Né? Eu fiquei até assustado. Eu acho que nessa semana continua. Vamos rir, gente. Vamos rir, porque fazer o quê? Né? Eu vou apresentar para vocês. Aí hoje, antes da reunião, eu montei um quadro hipotético, tá? Só para a gente começar avançar a nossa conversa. É tudo hipótese. Estamos aqui trocando ideias, certo? Deixa eu só... Então, aqui, essa é a nossa tabela. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Sim. Então, aqui a gente tem a tabela. A gente já fez todo esse percurso. Estamos em 24 de junho. A gente está a mais 4 semanas para a gente acabar o Ser e Tempo. Isso é uma conquista, né, gente? Então, acho que todos nós estamos felizes. De vez em quando, uma paradinha que eu tenho que abrir para a galera. Dia 29 de julho, a gente começará o Vigiar e Punir, tá? Uma jornada que... Anote aí as datas, tá, gente? Uma jornada que é o oficial, né? Vai até 30 de setembro. Tá? Agora eu fiz essa nova tabela, mantendo as datas iniciais, só preenchendo com Origens do Totalitarismo, a partir de 29 de julho. Não leve em consideração o nome dos facilitadores, tá, gente? Eu só fiz uma montagem, tá? Então, eu separei 2 artigos, pesquisei essa semana, porque o livro Origens do Totalitarismo tem 3 partes, né? Não sei se vocês deram uma olhada. Tem o antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Reuni com a monitoria, a gente viu que, a princípio, se a gente daria para pôr o totalitarismo, que é o tema central, e ainda mantendo umas 6 semanas, se não me engano, de aquecimento para 7, para 2022. Tá? Só mostrar esse quadro, porque a gente já tem uma ideia nova do Guilherme. Espera aí. Que não vai dar certo, já vou adiantar. Não vai dar certo, então não vou nem falar, tá bom? Depois a gente conversa, tá, Guilherme? Se der certo, eu falava, tá bom? São 15, então não dá. Ixi, não tem nem jeito. Porque o Guilherme tinha sugerido colocar o imperialismo, só que não tem semana. Quando está acabando, né? Então, aqui a gente teria 2 artigos gerais, para a gente entender, inclusive, as 3 partes do livro. Antissemitismo e imperialismo. Se a gente pega 2 tópicos por semana, dá. Guilherme, é o número de páginas. Veja o número de páginas, Guilherme. Entendeu?
Mas, entendeu? Porque aqui seria, nesse desenho, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Depois a gente tem um outro livro sobre totalitarismo, outro artigo. Se vocês estiverem com o livro aí na mão, vai estar dando uma folheada, tá, gente? O PDF, dá uma olhada. A gente tem o prefácio, que perceba o número de páginas. É 18, é 20, é 25, só que assim, o número de páginas grande de um livrinho pequeno com letrinha pequena também. É outro desenho do que o Heidegger, que a gente estuda 7 páginas de ontologia por dia, né? Enfim. Então, daria para a gente ver a parte 3 do totalitarismo, com o aumento de duas, se não me engano, 1 ou 2 semanas. Peraí, de vez em quando eu abro o pessoal entrar. Deixa eu confirmar, porque só ver aqui. Aqui acabaria. O Foucault acabaria já 30 de setembro com o balanço, né? Avaliação. Aqui demandaria, acho que 1 ou 2 semanas a mais. Demandaria 2 semanas a mais, se bem que a gente pode pôr o balanço. A gente pode pôr o que está balanço aqui. Vou comentar um pouco. Pode ser no dia 7 também, né? Enfim. Só que, assim, entendo, eu queria que vocês fizessem essa experiência de olharem o livro, entendeu? São 20, às vezes 30 páginas de uma semana para a outra, embora o tamanho do livro seja menor, e a letrinha também é menor. Eu não acho que a gente precisa bater o martelo agora, só que nesse desenho, assim, continuando, nesse desenho a gente teria umas 6 semanas de aquecimento do encontro 2022, eu preenchi com algumas sugestões, tá? 3, são sugestões, eu começaria com corporeidades desfile do Orlando. A gente poderia fazer um cinema com a sustentável leveza do ser, que a Marcela Rolim está fazendo um trabalho sobre Heidegger, um trabalho existencial, humanista sobre esse filme, seria uma oportunidade de ela mostrar. E eu finalizaria com o Sou Monstro que vos fala, já fazendo um aquecimento para o encontro de estudos de sexualidade, que provavelmente vai ser na segunda-feira, para quem for, né? Ou esse também pode tirar e pôr lá já no outro, da sexualidade, como aquecimento lá. Né? São sugestões, tá? Obviamente, assim, todo esse quadro, embora a gente tenha uma certa autonomia, eu vou informar a Câmara de Extensão de que houve uma mudança de conteúdo, né? Entendeu? Levando-se em conta que a maioria de vocês, acho que 70% a 80% quiseram mudar, né? Mas eu não sei se a mudança foi feita sem ter como base isso que a gente está conhecendo agora. Eu fiz sem saber, né? Sim. Então, diante disso, e que talvez partiríamos para ler parte do livro, talvez seria interessante a gente refletir de novo, agora tendo essa visão, como acho que foi a Daniela que colocou, de mantermos Foucault, e depois, no ano que vem, a gente já tem uma escolha que seria o estudo da Hannah Arendt. Eu não li o livro, mas eu acho que, em termos de dificuldade, ele pode apresentar, não sei, um grau de dificuldade menor do que o do Heidegger. Mas aí eu estou chutando. Isso é um chute bem dado aqui que eu estou dando. Não, eu até faço... Só a minha frase. Yara, eu faço coro com você, porque uma coisa é o seguinte, né? Até eu na função de facilitador. Primeiro que eu sou especialista em Foucault, o número de páginas do livro do Foucault é muito menor. Segundo, que a gente teria os meses de janeiro e fevereiro para fazer o fechamento com calma da Hannah Arendt, entendeu? Eu recebo as coisas ficarem muito a toque de caixa, entendeu? Entendeu? Justamente, a partir do momento que hoje eu fiz a montagem, eu olhando essa montagem, acho que vai ser um trabalho hercúleo para todo mundo. Né? Daqui a um mês, gente, a gente vai começar um livro novo que a gente nunca teve uma aproximação e que não tem uma referência. Entendeu? Eu acho que se a gente realmente, professor, se a gente trocar
trocar, tirar o Foucault e colocar a Hannah Arendt, a gente vai ficar vai ser superficial pela densidade do que a gente vai falar sobre totalitarismo. Vai ficar muito superficial, e aí a gente não vai aproveitar tanto. Eu acho também. Talvez de voltar. Eu acho que a gente está esse tempo todo lendo Heidegger e fazendo aquecimento para Foucault, porque em vários momentos, eu vi no grupo do WhatsApp colegas dizendo que já estavam lendo algumas coisas de Foucault para se inteirar. O professor mesmo já fez algumas comparações, assim, né? Tipo, Heidegger vê o mundo dessa forma, mas quando a gente lê Foucault, né, a gente vai poder perceber uma diferença nisso aqui. Então, eu sinto que a gente está lendo Heidegger como aquecimento para Foucault. Então, eu acho que eu entendo que o colega disse que vai ficar superficial, porque a gente não está aquecido para o totalitarismo. Se a gente jogar mais para frente, seja para o ano que vem, a gente vai se aquecendo para entrar nessa leitura que parece uma leitura bem densa, um livro bem, né, dividido em 3 partes, um livro bem amplo também. Não, eu digo mais, a gente conseguiu fazer uma afinação relacional online, né? Eu acho muito arriscado a gente abrir um portal que ninguém conhece. Eu não sou especialista em Hannah Arendt, né? Todos nós, a gente vai ter que ler alguma coisa na correria de fim de semestre, gente, que é uma loucura, né? Entendeu? Eu acho que a gente pode pensar no horizonte do ano que vem. O horizonte do ano que vem, a gente tem a possibilidade, acho que tem 2 encaminhamentos possíveis. Ler o Ser e Tempo 2 no primeiro semestre, ou ler a Hannah Arendt no primeiro semestre, entendeu? Que eu também tenho que fazer esse projeto, eu estou aqui como porta-voz de vocês. Lembre-se que eu acho que seria interessante a gente ler Ser e Tempo 2 e também Hannah Arendt, de repente no segundo semestre, no ano que vem, às vésperas das eleições, eu acho que a gente vai estar hipermunido, né? Fernando, o que você acha, então, de a gente ler terminar de ler o Ser e Tempo no primeiro semestre e depois estender o Origem do Totalitarismo para os próximos 2 semestres? O segundo semestre e o primeiro de 2023. O Guilherme trouxe uma questão fundamental, que se a gente fizesse agora, a gente só ia ler a terceira parte, que é o totalitarismo, entendeu? Ele totalitarismo sem imperialismo. Sem ler imperialismo. Perder a massa da pizza. Mas eu também acho que Punir e Vigiar pode ser um aquecimento para Hannah Arendt. E eu acho que até é ético, porque você se inscreveu nesse projeto dentro desse desenho, né? Tem isso também. Entendeu? Mas eu acho que essa tempestade de ideias está sendo muito boa para a gente fazer esse fórum, né? A gente compor coletivamente as ideias, né? Até porque, professor, desculpa te cortar, mas a gente, propondo ler Hannah Arendt, talvez muitas outras pessoas se interessem por essa leitura, e aí, montando um projeto para o ano que vem, a gente possa, de repente, reabrir as inscrições, porque a gente tinha 100 vagas, mas a gente, nos encontros, a gente está tendo um público um pouco menor, então, de repente, dá para abrir algumas vagas a mais para uma nova inscrição. Sim. Não sei, eu estou aqui pensando, eu não sou da monitoria nada, mas estou propondo, né? Que de repente a gente poderia reabrir para pessoas que ou já conhecem Hannah Arendt, que vão poder contribuir Sim. com a gente, né, com esse estudo, ou até que tem interesse de se aprofundar, né? Então, a gente vai ter um ano para fazer leitura, com vagar, com calma, fazer o fichamento. Senão, eu acho que ia ser aflitivo, colocaria em risco não só o conteúdo, mas a nossa afetividade, né, gente? Porque a gente tem um afeto através desse compromisso, um afeto muito acolhedor, mas todo mundo, quando apresenta, tem um rigor, tem um método, né? Todo mundo se dedica, né? Corre o risco da gente fazer uma coisa que a gente vai fazer o inverso do que a gente tem feito. A gente vai ficar sobrecarregado, né? Eu também votei a Hannah Arendt, mas depois que eu olhei, gente, acho que é uma leviandade, gente. Eu tô falando eu como facilitador, se eu mantivesse a Hannah Arendt, eu seria um leviano. Um mês para dar conta de um livraço desse? Não dá, né, gente? Né? Filosofia é um compromisso que todos nós sabemos, todos nós estamos mantendo, que demanda um rigor, uma seriedade, um ócio criativo, um vagar, né? Um vagar para a gente pensar, né? Então, podemos desenhar. Eu gostei muito, vocês concordam com a ideia do Guilherme, gente, que a gente estuda Ser e Tempo, volume 2?
no primeiro semestre, de hoje para o segundo semestre do ano que vem, a gente tem um ano para ler a Hannah Arendt, tá bom? Você já coloca na agenda de vocês. E o desenho do ano que vem será Ser e Tempo 2. E depois a gente monta a tabela para ver a Hannah Arendt. Isso dá para fazer completo, né? Enfim, né? A gente monta a tabela, tá? Né? Só, né? Colocar o tempo a nosso favor, né? Porque senão, se virar uma cobrança, ai, tem que ler de uma hora para outra, isso eu acho completamente... Fernando, seria no ano que vem Ser e Tempo 2 e Hannah Arendt? Será que dá? O livro é muito grande. Não, depois a gente vê a tabela, querida. Depois a gente vê a tabela. Eu acho que a gente não pode abrir mão de Ser e Tempo 2 no primeiro semestre. Entendeu? Depois a gente vê. Nem que faça depois, que nem o Guilherme falou, 2 semestres. A gente pode também... acho que a gente também está pensando muito longe. Acho que a gente pode decidir... tomar uma decisão de cada vez, né? Nesse momento, decidir se a gente mantém o Foucault ou não. Sim. E aí, no final das leituras, eu sei que o professor prevê a gente fazer um balanço, e nesse balanço a gente pode, inclusive, fazer uma votação para as leituras do ano que vem, que aí dá um tempo também para vocês montarem o projeto, porque a gente vai terminar o Foucault ali em setembro. Então, ali em setembro, a gente pode fazer esse balanço, né, que já está previsto no nosso cronograma, e fazer uma votação conjunta das leituras do ano que vem. Sim, temos tempo. Ai, prefiro assim. Tá bom, querida. Eu até acho que, por exemplo, a Hannah Arendt é menos indigesta do que o Heidegger. Então, apesar de ser mais páginas, a gente vai ter mais uma facilidade de interpretação dela. Eu imagino que... Não que ela seja menos complexa. Não entendo. Ela é complexa, só que ela é menos intragável. É que ela tem um viés de historiadora, né? Falada no Hitler, entendeu? Então ela se baseia em fatos, né? Eu acho que é diferente de uma ontologia, né? Entendeu? A história do totalitarismo tem um viés filosófico, sim, mas tem descrição do nazismo, então ilustra mais do que uma ontologia, né? Então a gente vai amadurecendo. Então fechamos hoje que a gente mantém o Foucault pela urgência e o rigor que a Hannah Arendt nos demanda, visto que, embora a gente fez uma votação, a gente acabou de ter ciência da realidade, do quanto isso seria árduo, estudar Hannah Arendt de um mês para outro, né? Então, mantemos o calendário do jeito que está, e a gente vai ter depois um aquecimento a partir do fim de setembro, com alguns textos, né? Para a gente... que a gente pode, inclusive, ser artigos sobre Hannah Arendt, né? Mas isso a gente fecha depois. Podem ser até esses artigos que o professor já sugeriu, né? Eles podem entrar na nossa pauta lá do fim do ano. Sim, legal. Eu vou compartilhar com vocês umas sugestões, são sugestões, tá, gente? E aí a gente vai compondo. A gente tem até setembro para compor o aquecimento, tá bom? Tem um podcast também, depois eu passo para vocês. Eu fui no Spotify com professores da USP que faz uma discussão bem interessante sobre Hannah Arendt. Fantástico, fantástico. E percebam, gente, na tabela que eu passei hoje no Whats, no final tem referência bibliográfica, porque eu fiz um curso sobre a Hannah Arendt. No final tem uma referência bibliográfica, professora da USP, tá? Então, dê uma olhada lá para a gente já se situando, tá? Obrigado, gente, por essa colaboração. A gente sempre... Eu sou um facilitador, a gente decide as coisas juntos, tá? Com vocês, a magistral facilitação da Patrícia Meira. Boa tarde, gente. Bom, hoje vamos ver 3 conceitos, né, apresentados por Heidegger nos parágrafos 35, 36 e 37. Espero contribuir com o grupo através da minha interpretação subjetiva. Vamos lá. Primeiro é o conceito do falatório, no parágrafo 35, onde logo de início ele diz que a expressão falatório não deve ser tomada em sentido pejorativo e apresenta seu sentido terminológico. Ela significa um fenômeno positivo que constitui o modo de ser da compreensão e da interpretação da presença cotidiana,
nos nossos pronunciamentos, a compreensão e a interpretação sempre presentes. A linguagem guarda em si uma interpretação da compreensão da presença. Aquilo que compreendemos, expressamos através da linguagem. Na medida em que essa se regula e abre as possibilidades da compreensão e da sua disposição, o pronunciamento preserva uma compreensão do mundo que se abre de uma maneira original. Ou seja, cada um vai ver, vai sentir e vai expressar ao seu modo. O que eu estou fazendo aqui é a interpretação da minha leitura subjetiva. O modo de ser do discurso não pode ser concebido como algo simplesmente dado. O discurso é comunicação. O jeito que se pronuncia e a tendência do nosso comunicar é fazer a outra pessoa ouvir e participar do meu ser que se abre para o referencial. Mas a escuta dela também dependerá do seu referencial subjetivo. O falatório se dá no repetir e passar adiante a fala. Então, cada um vai passando a sua mensagem e cada um vai criando, assim, sua autoridade naquela fala. O falatório não se restringe apenas ao repetir original, mas à repetição oral da fala. E é dessa maneira que conhecemos e aprendemos muitas coisas ao longo dos tempos, através dele, falatório. Já no parágrafo 36, ele apresenta um pouco sobre a curiosidade. A curiosidade se caracteriza por uma impermanência. Busca a inquietação e a excitação mediante o sempre novo. Se ocupa da possibilidade contínua de inquietação. Se ocupa em providenciar conhecimento apenas para tomar conhecimento. Se ocupa em providenciar conhecimento apenas para tomar conhecimento. Faz como querer conhecer sempre o novo, né? Estar à frente. E o falatório também rege os caminhos da curiosidade. Está no parágrafo 37, ele vai falar da ambiguidade. Se na convivência cotidiana, tanto o que é acessível a todo mundo, quanto o que todo mundo pode dizer qualquer coisa vem ao encontro, então não é possível distinguir o que se abre e o que não se abre, tirando uma ambiguidade. Tudo parece ser compreendido e captado, quando na verdade não foi. A ambiguidade se consolida, então, em um poder ser. Todo mundo já prescindiu ou farejou algo que já tinha prescindido e farejado antes. A atitude de estar na pista, na verdade, a partir do ouvir dizer. É o modo mais traiçoeiro em que a ambiguidade propicia a presença. O achar de estar presente. Supondo que aquilo que se pressentiu e farejou seja algum dia transformado em fato, será justamente pela ambiguidade que terá o cuidado para que morra imediatamente o interesse pela coisa realizada, porque o interesse subsiste no modo da curiosidade e do falatório. E aí aqui aparecem os três termos quase conectados, né? O que havia prescindido já não é mais novo, já chegou tarde com relação à novidade, e em sua habilidade, o falatório e a curiosidade cuidam para que aquilo que se criou autenticamente novo chegue envelhecido quando se torna público. E com isso, carimba as realizações e ações com o selo de retardatário insignificante. Ou seja, o interesse vem do que é novo. Enquanto isso já não é mais novo, não há mais tanto interesse. E nesse modo de ser, da abertura do ser do mundo, também domina inteiramente a convivência como tal. O outro está presente pelo que sabe e ouviu falar a respeito. Logo, todo mundo presta atenção primeiro no como o outro se comporta, naquela primeira impressão. Trata-se de um escutar aos outros secretamente. As ambiguidades já subsistem na convivência enquanto convivência lançada no mundo. E aí, já encerrando, ele encerra explicando que os fenômenos do falatório, da curiosidade e até mesmo da ambiguidade foram explicitados de maneira regular entre eles mesmos, criando um nexo ontológico e então dizendo que o modo de ser desse nexo é o que deve agora ser aprendido. E foi isso. Patrícia, posso fazer uma heterodoxia? Eu fiquei tão encantado com a tua fala. Foi sintética, concentrada. Eu posso te pedir uma coisa de coração, assim, porque eu adorei tanto? Você pode repetir de novo, para a gente mastigar a beleza do que você fez? Sabe? É o meu lado Teletubby. De novo. Todo mundo tem um Teletubby interior, assim. Entendeu? Porque foi muito maravilhoso. Foi sintético, eu vou poder mastigar, entendeu? Vocês concordam, gente? Porque foi maravilhoso.
Entendeu? Pode ser, Patrícia, nos dá essa aula. Pode. Agora até com mais calma, que eu confesso que eu estava bem nervosa. Vamos ver se agora eu falo. É mais pausadamente, porque foi uma delícia, foi um manjar. Bom, vamos lá. Primeiro é o conceito do falatório, apresentado no parágrafo 35, onde logo de início ele diz que a expressão falatório não deve ser tomada em sentido pejorativo e apresenta o seu sentido terminológico. Ela significa um fenômeno positivo que constitui o modo de ser da compreensão e da interpretação da presença cotidiana. Nos nossos pronunciamentos, a compreensão e a interpretação já estão presentes. A linguagem guarda em si uma interpretação da compreensão da presença. Aquilo que compreendemos, expressamos através da linguagem. Na medida em que essa se regula e abre as possibilidades da compreensão e da sua disposição, o pronunciamento preserva uma compreensão do mundo que se abre de uma maneira original, ou seja, cada um vai ver, vai sentir e vai expressar ao seu modo. O que eu estou fazendo aqui é uma interpretação da minha leitura subjetiva. Só assim pontuando. Então, esse ato de falar, de expressar, traz no seu bojo uma dimensão ontológica da compreensão. Né? Então, por isso ele fala que o falatório tem uma raiz ontológica. É isso. Exato. Então, o modo de ser do discurso não pode ser concebido como algo simplesmente dado. O discurso é comunicação. O jeito que se pronuncia e a tendência do nosso comunicar é fazer a outra pessoa ouvir e participar do meu serem que abre para o referencial. Mas a escuta dela também dependerá do seu referencial subjetivo. O falatório se dá no repetir e passar adiante a fala. Então, cada um vai passando a mensagem e cada um vai criando sua autoridade naquela fala. O falatório não se restringe apenas ao repetir original, mas à repetição oral da fala. E dessa maneira que conhecemos e aprendemos muitas coisas ao longo dos tempos, através dele, o falatório. E aí, passando para o parágrafo 36, ele apresenta a curiosidade. A curiosidade se caracteriza por uma impermanência, busca a inquietação e a excitação mediante o sempre novo. Se ocupa da possibilidade contínua de inquietação. Se ocupa em providenciar conhecimento apenas para tomar conhecimento. Querer conhecer o novo, estar à frente, né? E o falatório rege os caminhos da curiosidade. No parágrafo 37, ambiguidade. Se na convivência cotidiana, tanto o que é acessível a todo mundo, quanto o que todo mundo pode dizer qualquer coisa vem ao encontro, então não é possível distinguir o que se abre e o que não se abre, gerando uma ambiguidade. Tudo parece ser compreendido e captado quando na verdade não foi. A ambiguidade se consolida, então, em um poder ser. Todo mundo já pressentiu ou farejou algo que já tinham pressentido e farejado antes. Essa atitude de estar na pista, na verdade, é a partir do ouvir dizer. É o modo mais traiçoeiro em que a ambiguidade propicia a presença. Supondo que aquilo que pressentiu e farejou seja algum dia transformado em fato, será justamente a ambiguidade quem terá cuidado para que morra imediatamente o interesse pela coisa realizada, porque o interesse subsiste no modo da curiosidade e do falatório. Só um detalhe. A ambiguidade é o primado desse falatório, desse discurso, é isso? O que havia prescendido já não é mais novo, já chegou tarde com relação à novidade. E em sua habilidade, o falatório e a curiosidade cuidam para aquilo que se criou autenticamente novo, chega envelhecido quando se torna público, deixa de ser novo. E com isso, carimbam as realizações e ações com o selo de retardatário insignificante. Ou seja, o interesse vem do que é novo, enquanto isso já não é mais novo, não há mais tanto interesse. E nesse modo de ser da abertura do ser do mundo, também domina inteiramente a convivência como tal. O outro está presente pelo que sabe e ouviu falar a respeito. Logo, todo mundo presta atenção primeiro no como o outro se comporta. Trata-se de escutar aos outros secretamente. As ambiguidades já subsistem na convivência enquanto convivência lançada do mundo.
Os fenômenos do falatório, da curiosidade e da ambiguidade foram explicitados de maneira regular entre eles mesmos, criando um nexo ontológico, e aí ele diz que o modo de ser desse nexo é o que deve ser agora aprendido. Fascinante, fascinante, fiquei encantado. Acho que vocês também, né, gente? Obrigada. Deixa eu só pontuar algumas coisas, gente, porque para eu aprender. É claro, essa tríade, né? Falatório, ambiguidade, curiosidade, né? Ao mesmo tempo que ele mostra esse primado do discurso, né? Ele também fala que a gente observa o comportamento do outro, né? Num espaço de convivência de seres lançados no mundo, né? Acho que tem várias dimensões, né, dessa presença, né? O tal do ouvir falar, as coisas que de repente nem se abrem nem se fecham nesse falar de uma maneira plena. As pessoas falam discurso, a gente fica percebendo o comportamento como presença, né, da pessoa, né? Isso tem um histórico de convivência, né? Histórico de convivência das coisas que já foram ditas, das relações que foram vividas, né? Das contradições que a gente tem, né, nessa convivência, né? No que nos desperta curiosidade no comportamento do outro, né? Eu tenho a impressão de que isso é uma rede, né, Patrícia? Né? Uma rede na qual tem a ver com presença, tem a ver com as trocas das falas, uma fala presente, com uma historicidade das falas, né? A observação do comportamento, né? Não é à toa que o ser humano é essa caixinha de Pandora de falatórios, de ambiguidades, né, de curiosidades, né? Eu estou assim, inclusive, a partir da fala da Patrícia, estou muito tocado porque ela conseguiu, né, descrever essa miríade, né, esse espaço difuso, né, da experiência ontológica de falar, de ter curiosidade, de viver a contradição dessas falas, né, dessas presenças, né. Eu estou muito tocado. Muito tocado. Queria agradecer a Patrícia. É o que eu tenho para compartilhar hoje, tá, gente? Tá? Para quem está chegando agora, fizemos uma reunião administrativa e vamos manter o Foucault, porque tem muita coisa para ler da Hannah Arendt. Vamos deixar a Hannah Arendt para o ano que vem, tá? Fernando, só um comentáriozinho. Eu achei muito engraçado, muito interessante você falar que é uma rede, porque em alemão, rede é fala. Rede é fala? Uau! Na rede ontológica, a gente está tudo entrelaçado, está tudo esparramado, gente. Tudo nessa coisa fugidia acidental que a gente já viu em outros tópicos, né? Algo que escorrega, que desliza, que fugidio, né? Um ser fugidio, né? Contingencial, né? Eu acho, nossa, gente, eu saio daqui tão crescido de ter essa imagem do ser no mundo, dessas presenças difusas. Sai tão enriquecido, gente. Eu fico assim, eu leio o meu fichamento, ele é tão mortinho. Aí eu chego aqui, a Patrícia traz uma vida danada para o meu fichamento. Entendeu? Tudo assim, sabe? Desabrocha assim, Patrícia. Né? Não é fantástico? A gente faz umas anotações solitárias, a gente se encontra aqui e desabrocha. Rede a fala, então? Vou anotar, Guilherme. Gente, eu não sei se eu falo isso. Me veio uma coisa que é completamente sexista, mas que tem a ver com os ideogramas japoneses de confusão, já que a gente está falando de falatório. Olha que a associação que eu tirei é algo sexista, machista. Mas é a figura do ideograma de confusão. Se vocês quiserem, não sou eu que estou falando, tá, gente? Entendeu? Um dia eu fiz um curso de japonês e mostraram os ideogramas que são desenhos. Não sei, nem sei se eu falo isso. Se vocês quiserem, eu falo. Eu não vou falar. Mas é sexista, é machista, é chauvinista, é milenar lá, como a mulher é desconsiderada no ideograma.
Vocês querem saber, gente? Para vocês terem a raiz do machismo milenar do Japão antigo, vocês querem saber? Estão fazendo assim, então tá. Qual que é o ideograma de confusão? Já que a gente está falando de falatório, de ambiguidade. O que vocês acham que o ideograma de confusão? Porque o ideograma são desenhinhos, né? O desenhinho ele tem uma imagem simbólica, você olha o símbolo e você associa com confusão, né? É diferente da linguagem racional do Ocidente, né? O que vocês acham que é o desenho de confusão? É sexista, eu tenho vergonha. Eu, Fernando, tenho vergonha de falar. É uma mulher. É da cultura chinesa. É uma mulher. São 3. O que elas estão fazendo? A Tatiana já está rindo. Vou falar, não sou eu, não estou falando, pelo amor de Deus, está gravado. É ideograma japonês que eu aprendi. 3 mulheres conversando é o símbolozinho da confusão. Olha que vergonha, gente. Vergonha, gente. Que maldade com a gente. Que maldade. Isso é milenar, gente. Isso vê como o sexismo, o chauvinismo, o preconceito, a estigmatização é milenar. Isso é raiz, não é uma palavra. Isso é uma imagem cultural. Uma imagem cultural. A questão não é a gente... Consciência não quer demais, né, gente? É bom a gente se conscientizar. A raiz do preconceito para a gente falar isso de uma maneira reveladora, né? É horrível isso. Imaginar que civilizações milenares simbolizaram a sua compreensão, o ideograma é compreensão, em cima de uma estigmatização dessa, como se fosse uma confirmação cultural. Uma vergonha. Entendeu? A gente fala de civilizações milenares, tudo bem, respeito à civilização milenar, mas é arraigada. Gente, a história, isso mostra como a história do Ocidente e do Oriente é arraigada nos preconceitos. Tá? Uma das raízes é o preconceito de gênero. Tá? Não teria um dos pilastros dos processos civilizatórios são preconceitos de gênero, preconceitos de identidade, preconceitos sexuais. Cria a base para um conhecimento central geral, gente. São todas as racialidades, os sexismos, os culturalismos, as sexualidades, tudo isso fundamenta um discurso central hegemônico, né, gente? No centro parece tudo a maior paz, enquanto nas periferias é tudo distopia e opressão. Isso fica arraigado no ideograma, gente. No ideograma. Não estamos falando de um falatório local, numa raiz cultural. Tati levantou a mão. Pois é, e aí isso tudo são aquelas questões de poder, né? E o Heidegger traz isso muito claro, não a questão do poder, mas a questão de que o ser aí, né, o Dasein, ele está sempre em relação ao outro num processo de ou ele está querendo, ele se entende abaixo e quer se nivelar, quer alcançar o que ele entende que está acima dele, ou ele quer ficar só no mesmo nível, ou ele quer subjugar. É o tempo inteiro o ser aí, na sua relação com o outro, buscando essa aproximação, né? Sim. Sempre essa questão, entre aspas, espacial, que não é tão espacial, mas é espacial, de ele se achar ou menos, e quando ele se acha mais, a questão de subjugar, né? Subjugar, né? E o poder está em tudo. Se eu me vejo mais forte, quero subjugar. E aí você vem toda essa desgraça que a gente tem aí. Faz parte da condição humana. Tentar subjugar o... Tanto que eu estava até escutei um comentário muito interessante. Eu não sei se vocês vão lembrar. Naquela guerra do Golfo, teve uma... Eu não sei qual era a patente dela, era uma soldado, uma capitã, uma sei lá o quê. Não sei se vocês vão lembrar, isso foi manchete no mundo inteiro. E eles tinham prisioneiros. E aí ela fez esse prisioneiro tirar a roupa, ficar nu,
e colocar uma coleira de cachorro. E andava, isso foi manchete, isso daí passou em tudo quanto é jornal. E aí fizeram um comentário, nossa, que desumano. E é justamente o contrário. Que coisa mais humana que essa, só o homem consegue fazer essa barbaridade. Porque é a questão de, eu tenho que mostrar que eu sou mais forte. É a questão dos distanciamentos, né? Não basta ser, é muito humano o subjugar, e aí a gente está falando de preconceito, né? E é algo que algo que a gente fala tanto das minorias, que são maiorias, mas a gente está falando de um poder que essa maioria é chamada de minoria justamente porque não tem. Sim. E é o tempo inteiro o ser humano tentando subjugar. E a gente abre a Nietzsche, que diz que a cada sentimento nobre tem motivações rasteiras, né? É tão difícil, né, gente? É tão difícil. A gente que tem... Eu acho que todos nós aqui, a gente tem um positivismo no bom sentido, de ver os depositários de cultura na sua produção de possibilidades, né? Mas entender que, às vezes, tem um núcleo central de positividade, de clareira, e que umas bordas tão sombrias, né? É complexo isso. A gente só consegue pensar em inclusão social quando a gente consegue ter essa pista, né? É uma pista, né? Uma certa autocrítica cultural. Senão a gente vai dizer, tem gente que está de boa, como disse uma frase de um burguês no começo da pandemia. Nós ricos nós já nos resolvemos, agora o problema é com os pobres. Falou isso, saiu na Folha de São Paulo. Completa esquizofrenia egocêntrica. Entendeu? Nós, ricos, a gente já se resolveu, já está no condomínio fechado. O problema são os pobres agora, né? Completa esquizofrenia cultural, né? Nesse nosso país distópico. Tudo isso projetado pela fala maravilhosa da Patrícia. Agora eu vou me calar, gente. Quem quiser se manifestar. Vocês viram que agora no Google tem assim, o pessoal levanta a mãozinha, já aparece uma listinha automática, não tinha isso, agora tem. É só levantar a mão que já aparece tudo na ordem. Aparece o Enzo na lista na ordem. Eu só levantei para ver mesmo, mas não tô vendo. Será que sou só eu que vejo? Já aparece... Ele pede para mim eu abrir a lista. Não sei se é porque a página foi eu que cadastrei. Clicar no abrir a fila, aí aparece. Abrir a fila, entendeu? Abrir a fila. Aí todo mundo já... Né? Legal. Então estamos aí, gente. Agora é o momento da partilha. Posso falar? Eu não sei, não estou vendo a fila aqui, mas eu não sei se eu estou atrapalhando. Você está na hora, você está primeiro. E aí eu queria pegar, então, o teu gancho e falar da indiferença. E ele traz isso na questão da convivência, no impessoal. Ele fala assim, que a convivência, no modo impróprio, gera desconfiança. Mas, quando no modo próprio, autêntico, ele coloca assim, olha, inversamente, o empenhar-se em comum pela mesma coisa determina-se a partir da presença apreendida cada vez propriamente. É essa ligação própria que possibilita a justa isenção, que libera o outro em sua liberdade para si mesmo. Nossa. Eu acho lindo essa parte. Por favor, Tati, foi muito Porque o que eu entendi que ele está falando aqui? Quando eu estou no meu modo impróprio, impessoal, quando eu estou junto do todo mundo, ninguém, na massa, ele coloca que o que prevalece aqui é a desconfiança. Justamente porque ele está falando aqui dos afastamentos, em algum momento que eu não consegui achar, que é essa questão de estar sempre querendo se nivelar, porque ele está sempre longe dele também. Porque quando ele faz esse afastamento, esse distanciar mais próximo, mais distante do outro, que muitas vezes é ele mesmo,
ele está fora do modo próprio. E aí ele fala, no modo impróprio, o que está mais, o sentimento, não sei se eu vou chamar de sentimento, mas o que mais brota é a desconfiança. É no modo próprio, ou seja, quando você está com você mesmo ali, de alguma forma mais honesta possível, é esse modo próprio que você também libera o outro para que o outro, na sua liberdade, seja o que ele quiser ser, seja ele mesmo. Então, quando a gente vê e aí volta para o preconceito, é a maioria no modo impróprio. E óbvio que é onde cotidianamente, na maior parte das vezes, a gente se encontra. Você tem que ter um trabalho muito grande para desconstruir esses preconceitos, para além da falação, inclusive, do que tem no mundo sobre e contra o preconceito. É você se apropriar do que é preconceito. Por que eu estou... Porque muitas vezes, a maioria também, às vezes, só reproduz uma fala de contra... Isso, o que já é maravilhoso, o que já é fantástico. Mas só reproduz uma fala e, muitas vezes, nos atos, não se pega... Ou se pega, né, se ficar um pouco mais atento e se isso se deixasse mostrar, também, às vezes, praticando atos preconceituosos, até para consigo, né? Quantas vezes a gente fala dessa questão sexista e dentro de casa faz um comportamento que não percebeu, mas é totalmente preconceituoso. Então, talvez se apropriar, mas é o que eu acho que o Heidegger fala, e aqui ele vai falar da indiferença, são nos parágrafos anteriores, né? Que essa indiferença também, muitas vezes, é indiferença consigo, né? Porque está distante, não está é o que eu penso, né? No modo próprio, não pensou sobre a questão, e não se permite nem ser ele mesmo, e nem que o outro seja ele mesmo. E aí ficam essas redes de intriga, né? De poder. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E sem contar que a ilusão do impróprio é que tem uma ilusão de totalidade, né? E são tantos seres impróprios, né? Que se amontoam, né? Ou tanto lado de nós, né? Que se alia à impropriedade, né? Porque, né? Em algum momento a gente é impróprio na nossa vida ou no nosso dia, né? Nosso dia a dia. E para alguns isso dá uma ilusão de totalidade, porque vai reverberar a impropriedade de um certo coletivo, né? Para mim, isso que você está falando, dessa questão do próprio de se achar, essa questão do poder, né, é totalmente impróprio, porque o ser aí, ele sabe que ele é movimento e que ele é finito e que ele é vulnerável, ele é em angústia o tempo inteiro. Então, é a coisa mais imprópria achar que ele pode alguma coisa. E aí eu lembro da tua fala. Descobrir que não se é foda é libertador. É libertador. Porque aí você passa a se aceitar na sua vulnerabilidade, na sua finitude, até na sua angústia. Não desprezar uma angústia. Sim. Que fala tanto, que pode falar tanto, né? Estamos estudando hoje as origens ontológicas do totalitarismo, tá? Entendeu? Entendeu? Heidegger e Arendt estão presentes aqui agora, certo? Guilherme levantou a mão. É muito interessante pensar que Arendt e Heidegger foram amantes, né? Sim! Vocês assistiram o filme? Hannah, é Hannah que fala? É Hannah? Qual que é? É Hannah. Assisti duas vezes. A gente podia passar aqui, né? Fazer um cinema. Não, mas é muito incrível, né? Porque a Hannah Arendt, a filósofa judia, com Heidegger, que se uniu ao movimento nazista, né? Sim, o filósofo nazista, gente. Aí ela vai e fala lá algumas coisas, só o amor explica, né? Porque ela volta pro Heidegger no final da vida. Então, é coisa dela.
É uma ideia, Se a gente. Hannah Eu tô Arendt agora. volta Eu assisti em conjunto, mas eu já assisti 2 vezes esse filme. Se a Hannah Arendt volta pro Heidegger, quem sou eu para desprezar o Heidegger porque ele se uniu ao partido nazista? Quem sou eu? Enfim. Mas é interessante notar que a palavra da Tatiana me lembra muito uma frase que eu amo por demais do livro Os Dois Nascimentos do Homem, que eu até já comentei aqui, né? Que a ética, ela é o nascimento da liberdade no homem, por isso só os seres humanos podem ser desumanos, né? Porque é uma palavra muito, muito estranha, né? Como que o ser humano pode ser desumano? Não faz sentido. Para mim faz todo, porque só porque ele é humano é que ele pode ser desumano. Mas é exatamente essa a questão, como que o ser humano ele pode deixar de ser humano por ser desumano? O prefixo des fala que ele deixa de ser algo, né? Como se ser humano fosse tratar os outros cordialmente sempre, o estado natural da coisa, né? Que fez a questão dos direitos humanos burgueses, né? Porque todos os países que assinaram os direitos humanos, só uma parcela tem acesso a eles, né? Porque o resto é o resto, né? Somos nós, a minoria, né? Não são nem dignos de serem considerados humanos, para se falar, né? Isso é exatamente uma questão. Porque eu fico pensando assim, não há nada mais humano do que a monstruosidade. Quer dizer, a gente for a história da construção humana, descaso atrás de descaso, né? Horror atrás de horror. E a gente ainda se acha o ápice do planeta Terra. Pretensões de sermos éticos e bonzinhos. Mas Esse é o imperialismo. a gente ficar pensando em questão de ser humano e não ser humano, a gente pensa muito num essencialismo e esquece que a existência vem antes da essência. É meio complexo ficar pensando no que é ser humano e o que não é ser humano. Mas essa é a questão, né? Passa de um nível ontológico para um nível ôntico, né? Porque se a gente é o que a gente faz, de fato a história Então a gente faz a impessoalmente. espécie humana, ela é uma coisa bem lanuosa. Generalizadamente falando, então, né? O ser humano. Historicamente, né? Por colocarmos desse fato. Porque falam que o ser humano ele é criador de mundo. Então, ele está sempre criando o seu mundo, né? É difícil pensar nele como algo que já está aí, sempre colocado, anterior à própria existência. Mas não é isso a parte interessante, né? Porque o que o Heidegger fala no falatório é exatamente isso. O que nós podemos ser está sempre colocado antes de nós. Pamela? Enzo quer compartilhar a fala do Guilherme? Tô perplexo ainda. Perplexo. Vou deixar curar aqui. Tá certo. Pamela? Eu queria, né, com um pouco a fala do Enzo, né, que eu penso parecido, né, em relação ao que o Guilherme colocou, né? Eu acho que o humano ele pode justamente ser desumano pelo seu caráter de indeterminado, de se constituir a partir do seu horizonte histórico, né? Eu lembro da história do menino Victor de Aveyron, né, que é um menino que foi criado na selva. Não sei se vocês já conheceram, né? E aí, naquela época, eles foram tentar estudar sobre essa característica do menino selvagem, né? E é justamente... Ai, desculpa, eu fiquei um pouco nervosa. Mas essa percepção de que o humano só pode ser de um jeito porque ele já tem uma essência, né? Mas, na verdade, ele vai se constituindo a partir do seu horizonte histórico, das suas possibilidades de se constituir. Né? Então, o menino Victor, ele traz justamente essa perspectiva de alguém que, sendo um homem, se constitui uma natureza selvagem, né? De andar, né? Quadrúpede, que fala, de se alimentar, mesmo sendo um bebê. Né? Então, ele sobreviveu na selva desenvolvendo características selvagens, ou seja, não tem um caráter humano
pré-determinado, né? Então, justamente por ele não ser determinado, ele pode tanto ser humano quanto ser desumano. Sim. Mas eu penso assim, numa questão de... Exatamente porque não tem essência, quando a gente fala desumano, a gente pressupõe que o humano, ele é algo, sabe? Tem algo dentro dessa característica humana, que quando foge se torna desumano. Ou seja, nós estamos essencializando tanto o humano quanto o desumano. Mas falando assim, é simplesmente porque o ser humano é humano que ele pode ser desumano, no sentido de cometer atos podres. Só que isso não é uma característica especial de certas pessoas, mas é uma possibilidade ontológica, né? Então, aí é ele sendo humano impessoal. A questão é impessoal porque algumas pessoas ficam muito satisfeitas fazendo coisas podres. Uhum. Às vezes as pessoas fazem coisas podres e não consideram podres, mas na verdade é podre. É podre. A Letícia colocou, se pensando na questão de que estamos e não somos, talvez o des faça sentido. Sim, somos possibilidades, a Letícia continua, tanto de ser como não ser, porque as possibilidades vemos dentro de um mundo, somos no mundo. O humano pode vir ser caracterizado como desumano. E ainda tem o platonismo na gente. Tem gente que tem muita gente que continua platônica já depois de 2000 anos, né? Só absoluto. Gente que acha que fala metafísica. Fernando, você travou geral. Sendo... Oi? Você travou inteiro. Não. Tá me ouvindo? Você está cortando muito. Peraí. Melhorou? Melhorou? Um pouco. Não? Melhorou? Um pouco. E ainda tem o platonismo de fundo, né, gente? 2000 anos de civilização. Tem gente que não saiu do platonismo, né? Dos amores absolutos, do Deus Salvador, né? Da justiça absoluta. E tem gente que acha que só por emitir falatórios platônicos é melhor do que os outros que às vezes estão centrados no vivido. Né? O que a gente vive é um embate, Deus acima de tudo. A pessoa diz Deus acima de tudo e justifica a própria corrupção, né? O próprio totalitarismo. Né? Infelizmente, tem gente que não saiu do platonismo, né? Em gerações de seres. Né? E acha lindo. Né? O que é o platonismo, Fernanda? Você pode explicar? A gente coloca, em linhas gerais, né, o Platão ele fez uma diferença entre o mundo terreno e o mundo das ideias, né? O Platão, ele, a princípio... Fernando, você travou de novo. Ixi. Vou sair e entrar, tá bom? Acho que é melhor. Se você sair, sai todo mundo. Ah, é? Olha o poder! É o host do negócio. É o host do negócio. Mas melhorou, Fernando. Melhorou? Vai. Melhorou. Bom, então tá. Então, fazendo um corpo platônico e alma platônica, usando uma aula de corpo e alma aqui. Eu, para estudar corpo e alma em Foucault, estudei Platão, tá? Então, o Platão, ele parte do pressuposto de que existe o mundo terreno e o mundo das ideias. O mundo terreno é um mundo obscurecido, onde a gente tem uma visão parcial da realidade, a gente está à mercê das vicissitudes do corpo, o corpo que é ao mesmo tempo que é o veículo do ser no mundo, também ele tem uma opacidade que faz com que a gente não enxergue o mundo das essências. Tem um essencialismo em Platão, que diz que a gente tem uma essência luminosa, né, o espelho de Deus, e que quando essa essência se incorpora no mundo tridimensional, a gente tem uma obscuridade, a gente nunca vai conseguir enxergar plenamente a nossa dimensão essencial, porque a gente está à mercê dos humores, das alterações, num certo tom cartesiano também. Descartes tem um pezinho no Platão, tá? Porque ele diz que o corpo ele é obscuro.
ele obscurece, ele tem as vicissitudes dele, os desejos deles, a voluntariedade, e só através de uma abstração o ser humano consegue conceber, né, o mundo das ideias, no qual existe o amor absoluto, a paz eterna, a justiça para todos, né, é um mundo no qual a essência humana se remete à essência divina, né. Por isso que a gente fala de amor platônico, né. Amor, vocês sabem que é uma pauleira, né, gente? Mas quando a gente idealiza, a gente pensa no amor ideal, nas relações perfeitas, né? O mundo platônico é esse mundo idealizado, né? Que tem muito a ver com uma certa discursividade religiosa, né? Que se apropria, as religiões se apropriam, muitas delas se apropriam do platonismo, né? Reinventaram o platonismo, associando a ideia de pecado, no sentido de dizer que o mundo corporal é um mundo opaco, obscuro, né? E que a gente se entregando a Deus, esse mundo idealizado, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Entendeu? E por isso que os religiosos, né, realmente os fundamentalistas de várias religiões, vão dizer que elas estão do lado de Deus, porque estão sintonizados com um discurso absoluto na negação do mundo da Terra, né? Na negação da fenomenologia, na negação do existencialismo, na negação do humanismo. Que a gente estuda na psicologia e na filosofia humanistas é o contraponto com o platonismo. É a valorização da vida como ela se mostra. Enquanto que o platonismo leva, principalmente nos fundamentalismos, não vamos generalizar, tá, gente? O platonismo, na sua dimensão fundamentalista, leva à negação da vida como se mostra. Entendeu? E leva aos preconceitos. É o mito da caverna do próprio Platão, né? Sim. Você está na caverna na obscuridade, você está na caverna no quentinho, gente. Entendeu? Não, mas é muito interessante o mito da caverna, porque ele é exatamente o que a fenomenologia quer fazer, né? Porque, para quem não sabe, o mito da caverna, ele é essencialmente um monte de pessoas estavam presos dentro de uma caverna de costa para a entrada. Sim. Aí, na entrada da caverna, havia uma fogueira, o que fazia a sombra das pessoas serem projetadas na parede. Então, as pessoas achavam que todas as pessoas ali, fora da caverna, eram monstros, né? Porque as sombras eram monstruosas. Isso quer dizer que a razão ilumina a escuridade do mundo. Sim. A fenomenologia fala, pera, a sombra também é fenômeno. Sim. Não podemos destacar gente, nesse inverno, tá numa caverna, com uma fogueira na porta, no calorzinho, gente, olha, eu não saía dessa caverna de Platão nesse inverno de jeito nenhum. que desmerecer uma caverna cheia de gente com a fogueira. Uma fogueira, entendeu? Para ver o quê? Para ver o frio. Né? No maior falatório na caverna, né, gente? Né, Patrícia? Né? Compartilhando as nossas ambiguidades. Olha que delícia! Que delícia! Cheio de curiosidades. Gente, é muito bom esses encontros, né, gente? Mas hoje eu tive uma epifania, gente. Hoje eu tive uma epifania, que eu admiro muitas pessoas que são sábias pela experiência de vida, né? E as pessoas que não são eruditas e são sábias, né? Mas hoje eu tive uma epifania. Pela minha rigidez de vida, como é importante o conhecimento para a gente ter pelo menos um projeto ético de vida, né, gente? Né? Tem coisas, às vezes, fala de ética, de respeito ao próximo. Mas quando a gente estuda o Heidegger, acho que o Heidegger leva a gente na carne de uma mobilização, pelo menos de uma mobilização ética, né, gente? Né? Entender os mecanismos que nos fazem preconceituosos ou abertos ao contato, né? Hoje eu vou sair muito dessa epifania daqui. Mais alguma coisa, pessoal? Eu quero dar um informe. Eu passei num vestibular de cuidados integrativos, eu vou fazer uma pós-graduação toda quinta-feira a partir das 19 horas, tá?
Então, só estou dizendo, durante o ano eu vou fazer um curso de cuidado, mais uma pós. Voltei para os bancos escolares, né? Até agosto do ano que vem eu vou estar a partir das 19 horas. A partir de agosto a agosto eu vou estar fazendo curso de cuidados integrativos, tá? A partir das 19 horas, às quintas-feiras até às 21 horas, né? Até às 23 horas. Entendeu? Aí eu posso dormir da meia-noite às 5. Né? Mais alguma questão, pessoal? Né? Eu queria agradecer. A gente nunca imagina o que vai acontecer nesse encontro de estudos, né, gente? Então, agradeço o privilégio da gente se encontrar toda quinta-feira, tá? Grande abraço, vou acabar a gravação. Quem quiser conversar um pouquinho, estamos aí. Tchau, boa noite a todos.